Vamos corrigir mais uma questãozinha do vestibular da UNEB 2020. Um reservatório em formato de prisma reto de base retangular, cujas medidas do comprimento e largura são respectivamente 40 metros e 25 metros, está com um vazamento em uma de suas paredes laterais e só enche até um terço da sua capacidade, que corresponde a 10 centímetros da altura desse reservatório. Assim sendo, pretende-se construir outro reservatório cilíndrico reto de 10 metros de raio e com a mesma capacidade total do reservatório anterior. Para comprar a quantidade de material necessário para essa construção, o engenheiro responsável por essa construção precisará calcular a área total desse novo reservatório, que é em metros quadrados de 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 ou 10.000. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colher os dados, né? Ele forneceu aqui o comprimento e a largura desse reservatório, então nós temos 40 metros de comprimento, nós temos aqui 25 metros de largura, ok? E nós temos essa alturinha aqui, ó. O reservatório ele não consegue ficar cheio por completo porque existe um furo em uma dessas paredes. Então, ele consegue ficar a uma altura equivalente a 10 centímetros desse reservatório, né? Então, isso aqui vale 10 centímetros. Como nós estamos trabalhando tudo em metro, 10 centímetros é a mesma coisa de 1/10 de metro, ok? Então, ó, nós podemos calcular esse volumezinho, utilizando o quê? O volume de um prisma retangular, reto de base retangular, né? Que é o quê? O comprimento vezes a largura vezes, né, a altura. Então, esse volume vai ser de quanto? 40 vezes 25 vezes C, que é quem? 1/10. Posso cortar o zerinho aqui. Então, vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25 dá o quê? Dá 100 metros cúbicos. Ok? Esse é o volume que eu tenho aqui, que equivale a esse trecho. Só que ele falou que esse volume corresponde a um terço do volume total. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, o volume total, um terço do volume total, é igual a quanto? É igual a 100 metros cúbicos. Então, se eu fizer aqui o cruz credo, ó, o volume total, eu vou escrever VT, vai ser 100 vezes 3. Logo, o volume total aqui é de quanto? É de 300 metros cúbicos. Ok? Então, ele fala que ele quer construir um novo reservatório, só que em um formato cilíndrico, em que o raio desse cilindro, né, ele é de 10 metros e tem a mesma capacidade total. Então, como é que eu calculo mesmo o volume do cilindro? O volume do cilindro é o que mesmo? É a área da base, que é a base vai ser uma circunferência, então πr ao quadrado, vezes a altura, ok? Nós vamos chamar aqui de Hzão. Nós não conhecemos essa altura. Nós sabemos que o volume do cilindro ele tem que ser idêntico ao volume total, que é a capacidade máxima. Então, vou reescrever aqui, ó, 300 metros cúbicos. Na questão, ele não fala o valor de π, né? Então, a gente pode adotar o π como sendo 3,14 ou 3. Nesse caso, eu vou utilizar como sendo 3 para facilitar nossas contas, nossos cálculos. Então, 3 vezes o raio, ele falou que o raio da base tem que ser 10 metros. Então, 10 ao quadrado vezes a altura. Então, aqui nós teremos 300 é igual a 3 vezes 100, 300, vezes h. Está multiplicando, vem dividindo, né? Então, a altura aqui vai ser 300 dividido por 300, que vai dar 1 metro, tá bom? Essa é a altura do cilindro. Beleza, Guilherme. Esse cilindro, eu preciso da área total dele para conseguir calcular, para conseguir chegar na resposta, né? Que é o cálculo que o engenheiro precisa para construir esse reservatório. Então, como que eu calculo a área total de um cilindro? Bom, a área total do cilindro, nós podemos escrever assim, ó. Ela vai ser a área da base, né? A área da base inferior, mais a área da base superior, que é a mesma coisa a gente falar 2 vezes a área da base, né? Visto que o cilindro, tanto a base inferior quanto a base superior tem a mesma área.
tá? Então, 2 vezes a área da base, mais o quê? A área lateral desse cilindro. Então, quem é a área total? Bom, a área total vai ser o quê? 2 vezes. Quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado. Quem é a área lateral? Bom, a área lateral vai ser o quê? Vai ser o comprimento da circunferência que escreve a base. Então, vou escrever aqui π vezes R, tá? 2πr, vezes quem? Vezes a altura que nós acabamos de calcular, que é o H. Então, ó, substituindo os valores, nós vamos encontrar o valor total dessa área total, que é quanto? 2 vezes π, eu vou colocar como sendo 3, tá? Então, 2 vezes 3, vezes o raio da base, que é 10, 10 ao quadrado, mais 2 vezes 3, vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 1 metro. Então, de quanto que vai ser essa área total? Bom, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 100, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Então, essa área total, ela vai ser quanto? 6 vezes 100, 600, mais 60. O que daria para a gente 660 metros, ok? Então, aqui nós teríamos a resposta da questão. Pô, Guilherme, mas não está batendo com nenhum gabarito. Pois é, possivelmente essa questão deva ser anulada, né, visto que não tem nenhuma resposta. Ele não pede aqui também para a gente adotar um valor de π, mas, né, mesmo se a gente utilizar o π como 3,14, é um valor tão pequeno que não consegue chegar a nenhuma dessas alternativas. Se essa questão tivesse um aproximadamente, né, de uma forma assim, um pouco que poderíamos aproximar de uma resposta, né, seria então, portanto, o gabarito letra A, tá? Mas essa questão ela está em voga, ela está em discussão, vamos aguardar aí o posicionamento da banca Flame, que elaborou essa prova, ok? Então, desde já, gente, agradeço a atenção, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, valeu!